Então, bom dia. Eu sou o Rodrigo. Eu tenho doutorado em História Social pela USP e atualmente faço pós-doutorado também na USP em História. Minhas pesquisas atualmente não são sobre quadrinhos. Eu tenho pesquisado cinema e identidade masculina, questões de gênero, mas quadrinhos é uma coisa que eu pesquiso desde a graduação, assim, desde 2004, mais ou menos, que eu pesquiso quadrinhos, tá? Então, hoje a minha ideia é analisar brevemente uma história em quadrinhos do personagem Enemy Ace, né, ou As-Inimigo, né, que é um personagem de quadrinhos de guerra lá da DC Comics. Eu vou analisar uma edição especial, né, o que o pessoal chama de graphic novel, que saiu em 1990, que foi feita pelo artista plástico George Pratt. E deixa eu primeiro apresentar o personagem, né? A minha ideia é apresentar o personagem primeiro e depois discutir a edição específica que eu quero falar. Então, o Enemy Ace é uma série de histórias em quadrinhos que foi criada em 65 pelo Robert Kanigher, acho que é assim que se pronuncia, Kanigher, acho que é assim que pronuncia o nome dele, e o Joe Kubert, certo? Eles são conhecidos autores de quadrinhos estadunidenses, né? E eles têm como, assim, uma marca da carreira deles trabalhar com quadrinhos de guerra. Eles são criadores de vários personagens de aventuras de guerra, tal. E eles publicam lá nos Estados Unidos há muito tempo, né? Aí, né, as histórias do Enemy Ace, elas não são, assim, não saíam numa revista específica, elas eram publicadas em várias revistas de guerra, não tinha uma revista específica do personagem, e as histórias do Enemy Ace falam do Hans von Hammer, né, que ele é um piloto de caça alemão. A maioria das histórias se passa durante a Primeira Guerra Mundial, né, o personagem ele é inspirado no famoso Barão Vermelho, que de fato existiu e atuou durante a Primeira Guerra Mundial. Aí os autores eles criaram esse personagem fictício inspirados no Barão Vermelho, tanto que há muitas semelhanças, o avião é muito parecido, a indumentária que ele usa, até a história do personagem. Esse aqui é uma imagem do jovem Hans von Hammer, né, no traço do Joe Kubert. Aí eu trabalho como referencial principal dessa análise que eu faço, o historiador Cord Scott. Ele tem um livro que ele fala sobre diversos períodos da história dos Estados Unidos a partir de quadrinhos de guerra. Então ele pega vários quadrinhos de guerra e vai analisando as intervenções dos Estados Unidos e como a guerra é representada nos quadrinhos. Nesse período específico dos anos 60 e 70, que é quando surgem os quadrinhos do William Ace, ele fala que é um período onde tem um certo saudosismo da Segunda Guerra Mundial, né? A maioria dos quadrinhos, eles retratam combates da Segunda Guerra Mundial, eles retomam a Segunda Guerra Mundial constantemente, né? Ele atribui essa insistência, né, essa permanência da Segunda Guerra Mundial nesses quadrinhos de guerra a uma certa dificuldade de lidar com os conflitos da Guerra Fria. Para o autor, as grandes guerras mundiais teriam sido conflitos no qual era mais fácil definir quem era o inimigo, as vitórias eram mais grandiosas, foi um período mais glorioso da guerra, né? Então era mais interessante retratar esse período do que ficar falando tipo da Guerra da Coreia, não que não tivesse quadrinhos que falassem sobre a Guerra da Coreia ou a Guerra do Vietnã, que como o Arthur acabou de falar, foi uma guerra que é, envolveu assim, uma certa, como que fala, separou a sociedade estadunidense. A sociedade estadunidense ela meio que entrou em um conflito interno com relação à real necessidade de existir a presença de tropas estadunidenses lá no Vietnã. Então, pro historiador aí citado, é, discutir a guerra do Vietnã, as guerras do período da Guerra Fria, não era muito interessante. Então, eles tinham essa tendência de voltar para o passado mais imediato, que era a Segunda Guerra Mundial. O autor também fala que é interessante, aqui eu não coloquei,
Mas há também, desse retorno para a Segunda Guerra Mundial, ele fala que também eles colocam elementos estranhos. E quando eles falam da Segunda Guerra Mundial, às vezes eles começam a colocar dinossauros, animais gigantes. Então, além de ter que lutar contra soldados nazistas, os soldados estadunidenses também lutam contra dinossauros, animais gigantes. Também há um deslocamento temporal e espacial. Os soldados eles não lutam mais em campos de batalha reais, eles vão para cidades imaginárias, países imaginários, tá? Então, há todo sei lá, uma tentativa de afastar esses quadrinhos de guerra do mundo real, das guerras do mundo real, mesmo fazendo referência a uma guerra que realmente aconteceu, como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, e o interessante que ele também fala é que Enemy foi um dos quadrinhos de mais sucesso da época. Ele fala de três quadrinhos de guerra que fizeram muito sucesso. Um deles, é, um deles é o esse aqui, o do Haunted Tank, que saiu, essa capa aí é de 68, que é a história de um tanque de guerra possuído por um fantasma e ajuda os aliados a lutar contra os nazistas. E o outro quadrinho de sucesso é o do Sergeant Rock, que é a história de um sargento do exército estadunidense que praticamente vence todo mundo sozinho, né? Um cara que vai lá para a guerra praticamente sozinho e vence todos os nazistas, né? Então, junto com Enemy Ace, esses outros dois quadrinhos eram os que faziam mais sucesso no período de 60 e 70 lá nos Estados Unidos, com relação a quadrinhos de guerra, tá? Eu não estou abordando aqui quadrinhos de super-heróis, tal. O mercado de quadrinhos de guerra não é necessariamente o mesmo mercado, né? O público consumidor de quadrinhos de guerra não é o mesmo consumidor dos quadrinhos de super-herói, apesar de, como o Arthur acabou de falar, a guerra faz parte, né, das histórias de super-heróis também. Seguindo aqui. Aí, né, em 1990, né, a DC lança a graphic novel, né, para quem não conhece os termos, né, graphic novel é uma linha mercadológica assim de quadrinhos que é mais voltada para um público adulto. Ela tem um trabalho editorial diferente, né? Normalmente elas são publicadas em capa dura, tem algum adicional assim similar a livros, são vendidos em livrarias, né? Então, e o preço também é mais elevado, tal. Então, a a DC lançou em 1990 a graphic novel, né, ACNY Jill, que foi escrita e desenhada pelo artista plástico George Pratt, certo? O George Pratt, ele é aqui é a capa da graphic novel. Esse aqui é o George Pratt. Ele nasceu em 1960, ainda está vivo. Ele tem uma arte assim fabulosa. Eu considero ele um artista muito bom. Boa parte do trabalho que ele faz é usando técnicas de aquarela. Assim, a graphic novel é toda pintada. É assim um trabalho de arte magnífico, assim, do ponto de vista estético, né? E nela ele nos apresenta o Hans von Hammer já idoso, ele tá tipo, num hospital, num asilo, tá, tipo, tá nas últimas, né? Ele tá já idoso e aparece um jornalista dos Estados Unidos, o Edward Manock, que quer fazer uma entrevista com ele e publicar uma matéria sobre as memórias do von Hammer na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, isso aí é só um pretexto, né? O que o Edward Manock quer é uma resposta. Logo de cara, assim, logo que eles se encontram, o Von Hammer, ele já percebe que o Manock também é um soldado, que ele já lutou numa guerra e tal. Aí, aos poucos, né, o Manock, ele fala que ele é um ex-combatente do Vietnã, né? Ah, detalhe, a história ela se passa em 69, ela foi publicada em 1990, mas a história toda ela tá se passando em 69. Ela se passa mais ou menos em uma semana de 69, que é o tempo de vida do Von Hammer e o tempo que dura a entrevista, né? Então, o Manock ele vai atrás do Von Hammer para discutir questões de guerra, para discutir traumas de guerra. Então, a HQ inteira ela é focada nesse diálogo. São os dois conversando ao longo da HQ inteira. Aí tem algumas memórias do Von Hammer e algumas memórias do Manock que mostram cenas de combate. As cenas de combate são muito bem ilustradas. Assim, depois vocês procuram na internet, mas a arte é muito bonita mesmo.
É algo assim, você vê aqui e fala, nossa, que bonito isso aqui, cenas de combate aéreo, muito boas que são desenhadas. Aí, né, como que tinha acabado de falar para vocês, ele é traumatizado, né, o Menok, porque durante um, ele estava procurando soldados comunistas em Tunis, lá no Vietnã, e aí ele é atacado por um grupo de soldados e ele acaba usando um colega dele de pilotão como escudo humano. E isso gera um trauma absurdo nele, né? Ele acaba voltando para casa, ele é ferido em guerra, volta para casa, mas aí o trauma de ter usado o próprio companheiro de pelotão como escudo humano atormenta ele e ele vai atrás do Von Hammer. Ele sabe que ele descobre que o Von Hammer está vivo, que ele está num hospital lá na Alemanha, e ele vai entrar em contato com esse Von Hammer porque ele entende que esse cara é alguém experiente em guerra e que ele vai dar alguma resposta, que ele vai ensinar pro Manor como superar o trauma da guerra. Aqui tem uma imagem do Von Hammer já bem idoso. Dá para ver que ele está aqui lembrando o passado. Dá para ver que tem o avião dele, o vermelho, e outros aviões aqui. Ele lembra de forma interessante do personagem, né? É que ele lembra da guerra de várias formas. Ele lembra da parte horrorosa da Guerra das Mortes, mas ele também lembra da glória de derrubar os inimigos, de vencer, de conquistar território para o seu país, para a Alemanha. Então, o Von Hammer é um personagem bem interessante, assim, ele tem uma certa profundidade que outros personagens não têm. Ao mesmo tempo que ele entende que a guerra o força a matar pessoas que talvez não precisariam morrer, ele também entende que é necessário matar aquelas pessoas porque ele está defendendo o seu país, ele está lutando por uma causa maior, né? Então aqui é o Von Hammer em 69, né, no seu quase leito de morte, tá? E esse aqui é o Manok, tá? Que ele tá numa máquina de escrever, digitando não, datilografando as memórias do Von Hammer, né? Enquanto ele procura uma cura para o seu trauma, né? Ele quer saber como se livrar do trauma de guerra. Aqui eu separei uma página, pessoal, para vocês terem ideia, que é um dos diálogos mais interessantes. É quando o Manox ele chega e pergunta pro Von Hammer como é que ele consegue, né, lidar com tudo que ele fez na guerra, com todas as atrocidades que ele cometeu na guerra. Como é que ele consegue viver com aquilo? Como é que ele está vivo até hoje, tendo matado um monte de gente ao longo de duas guerras, né? Aí o Von Hammer, ele fala que não tem segredo. Ele diz que cada pessoa, cada soldado que está numa guerra, ele luta, ele vivencia aquela guerra de um jeito. Não tem uma saída, não tem como ele dar uma resposta. Cada guerra é uma guerra pessoal, né? Ele dá a entender que não tem como, ou melhor, não tem o que fazer, né? Você lutou numa guerra e você vai sofrer as consequências de ter lutado numa guerra para sempre. Ele fala que mesmo tendo se passado 50 anos que ele matou pessoas na guerra, tal, ele ainda não esquece da guerra. A guerra está sempre vívida na cabeça dele e ele entende que o único momento que ele vai ter de paz, que ele vai conseguir descansar, vai ser quando ele morrer. E que é o que ele está esperando, né? O Von Hammer, ele só espera o momento da morte, aonde finalmente, né, essas memórias dolorosas, tudo que ele viveu no campo de batalha vai passar. O interessante que tem nessa história é que o Von Hammer, por ser um piloto de avião, né, por atacar por cima, ele não conhecia, né, de fato, a realidade da Primeira Guerra Mundial, né? Ele não estava nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Então ele via a guerra de um outro ponto de vista. Então, para ele, a guerra tinha uma outra aparência do que dos soldados que estavam na parte de baixo, né, os que estavam lutando nas trincheiras. Então tem um momento da história em quadrinhos que o avião dele é abatido e ele cai em meio às trincheiras lá da guerra. Ele começa a andar lá pelas chamadas No Man Land, né? E aí ele enfrenta soldados ingleses, tal, a ataque de bomba de gás e coisas assim, e ele faz de tudo para sobreviver. A história em quadrinhos mostra que essencialmente o Von Hammer é um homem apegado à sobrevivência. Ele é capaz de tudo para sobreviver. O que ele preza em primeiro lugar é a sua própria vida. Ele fala que tem um momento que ele tem que roubar a máscara de gás de um soldado britânico. Ele fala que
Se fosse um companheiro dele alemão, ele também roubaria a máscara de gás, porque para ele o mais importante é sobreviver. Ele tem um instinto de sobrevivência muito grande. E ao mesmo tempo, o Von Hammer, ele se coloca como alguém que é movido pela honra. O mais importante também para ele é a honra, né? Então ele é uma mistura de um soldado que acredita na honra, né? A honra é algo que move ele tenta ser o soldado mais honrado possível. Aqui eu coloquei uma imagem onde ele fala que ele acreditava muito na honra, né? O Mano que pergunta pergunta para ele, o que que você achou da sua guerra? Você achou que sua guerra era uma guerra boa? Ele não responde se achou a guerra boa ou não, que a guerra era justa ou não. Ele fala que ele acreditava na honra. Queria defender a honra do seu país, a sua própria honra. Então, ele lutou na Primeira Guerra Mundial acreditando nisso e era isso que movia ele. Sem falar, né, desse que eu acabei de falar, desse instinto de sobrevivência. O Meno que ele já não consegue lidar nem com nenhum nem com o outro. O que fez ele, né, usar o amigo dele lá como um escudo foi um instinto de sobrevivência, mas ele, sei lá, ele não queria ter feito aquilo, ele queria ter morrido. Então ele fica naquela questão, tipo, numa questão moral, né? Tipo, eu deveria ter morrido e não ter usado o meu colega, ou nós dois devíamos ter morrido lutando, né? Essa ideia de, tipo, morrer lutando e não ter usado o colega como escudo lá no campo de batalha. Aí, achei interessante, enquanto pesquisava para fazer o texto, para apresentar, um texto do historiador João Fábio Bertoni, que ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele, na perspectiva dele, a Primeira Guerra Mundial ela foi um conflito mais nacionalista que ideológico. Por ter sido mais nacionalista, né, ele fala o seguinte, que teria gerado mais engajamento das pessoas, né, houve mais apoio popular e mais voluntários para lutar na guerra do que as guerras posteriores, né? Tipo a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, né? Teriam sido guerras mais movidas por ideologia. E isso aí acaba por quando a guerra é muito ideológica, ela acaba gerando divisões internas nos países. E aí a sociedade ela fica meio que em conflito, né? Fora o conflito bélico que está acontecendo, a sociedade também ela fica dividida entre aqueles que são a favor e aqueles que são contra a guerra. Então, na perspectiva dele, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, fica cada vez mais difícil conseguir um consenso geral nas nações para engajar as pessoas na guerra. E eu acho que dá para expandir isso para a Guerra do Vietnã, né, que é uma guerra que realmente divide os Estados Unidos, não no começo, mas depois de um tempo ela divide a sociedade estadunidense, né? E o Manock, ele é um exemplo disso, né? De um combatente da Guerra do Vietnã que via aquele combate como algo que foi inútil, né? Ele foi lá, sacrificou um amigo, quase morreu lá, e ele não viu sentido naquela guerra. Foi uma atuação onde não havia honra, não havia uma recompensa clara, não havia uma motivação muito clara para os soldados estarem naquela guerra, e posteriormente todo o desenrolar da guerra causa mais danos ainda, né? Então, é, a ideia é pensar, assim, eu não sei realmente se essa teoria que o professor Bertonha coloca, ela é válida, né? Poderíamos fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, mas aqui, levando como algo sendo como uma hipótese possível, né? A gente pode pensar que, né, acho que para que uma guerra ela tenha realmente sucesso e mobilize as pessoas, ela tem que ter algum sentido, né? Eu entendo a guerra como um investimento, né? As pessoas e os países que se envolvem numa guerra, eles esperam algo em retorno, né? Quando o conflito termina, né? E quando não há esse prêmio, né? Essa recompensa esperada, parece que o esforço ele foi em vão, assim, né? Aparentemente, o Von Hammer, né, levando em consideração que ele é um soldado de um país que perdeu a guerra, ele parece que está satisfeito, né, pelas suas ações, né? As suas motivações foram atendidas nos combates, né? Aparentemente, o Von Hammer ele é um soldado e ele está lidando muito bem com isso. Já o Mann, ele não lida com isso, ele não lida muito bem com isso e aparentemente ele não vai conseguir nunca lidar com essas questões que a guerra colocou para a vida dele. E aí, chegando quase no final, pessoal, é, assim, a minha leitura dessa história em quadrinhos,
A princípio, eu achava assim que era uma história em quadrinhos que faria uma grande crítica às guerras. Ia falar, não, ele vai criticar a guerra a fundo, vai mostrar os horrores da guerra graficamente, vai explorar todas as questões, e tal. Mas ela acaba sendo uma história em quadrinhos muito focada nos indivíduos e nos traumas individuais desses soldados, né? Mostra o quanto a guerra prejudica o indivíduo, tá? Não, ela não chega a aprofundar nos traumas, ou melhor, né? Não só nos traumas, mas nas consequências gerais de uma guerra, né? Tipo, todas as mortes causadas, principalmente a Guerra do Vietnã. Eu esperava que a história em quadrinhos ela falasse mais da Guerra do Vietnã, que ela explorasse mais a Guerra do Vietnã, mas não, ela acaba focando mais na Primeira Guerra Mundial, tal, nas memórias do Von Hammer sobre a Primeira Guerra Mundial, que de certa forma apresenta como sendo uma guerra um tanto quanto melhor, dá a impressão que o autor entende que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra melhor que a Guerra do Vietnã, né? Que foi uma guerra aonde, apesar de tudo, havia uma certa esperança, tal. O Von Hammer, ele menciona um episódio conhecido da Primeira Guerra Mundial que eles chamam de Trégua de Natal, que foi um momento onde vários soldados lá pararam para comemorar o Natal e tal. E ele fala que ele participou desse momento e tal, e que lá nesse momento aí da trégua de Natal foi um momento onde ele viu esperança nos seres humanos. Ele acreditou que era possível que os seres humanos vivessem em paz, que não tivesse mais guerra e tal. Mas ele precisava voltar para o avião dele e matar mais pessoas, né? Então ele segue lá na missão dele, né? Um homem que está obstinado em cumprir sua missão de soldado e lutar pelo seu país, né? Então assim, tem uma mensagem muito ambígua sobre a guerra, né? Às vezes dá a impressão que o autor ele mostra, ele tem uma certa romantização da Primeira Guerra Mundial e que talvez não seja muito condizente com a proposta da obra, né? Que queria, assim, logo no começo, fala que a ideia é mostrar a real face da guerra, mostrar como que é a guerra e como que a guerra afeta as pessoas. Mas acho que acaba não sendo muito assim, fica muito focado nesse trauma pessoal, principalmente no trauma pessoal do Manor, fica muito nessa questão de que o indivíduo ele tem que agir de alguma forma para evitar a guerra, que cabe aos indivíduos, né? Não mostra a guerra como sendo uma ação de estados ou como uma ação coletiva visando, sei lá, objetivos capitalistas, tal. Então fica muito isso no indivíduo, algo muito da cultura dos Estados Unidos, assim, de é um individualismo exacerbado, tal, é tudo no indivíduo, tudo gira em torno do indivíduo e se resolverá através do indivíduo. Mas é uma boa história em quadrinhos, tá? A crítica que eu faço não desmerece o quadrinho em nenhum momento, mas é uma crítica muito limitada, assim, do meu ponto de vista. E eu acho que tem a ver também com o contexto, né? O contexto do 1990, até dos anos 80 mesmo, que era um contexto mais complicado, né? A Guerra Fria estava no fim, havia, né, governos ultraconservadores no poder nos Estados Unidos, tipo o governo do Reagan, posteriormente do Bush pai, que eram governos que, principalmente o governo do Reagan, que eles estavam tentando mudar a memória, né? Havia uma disputa pela memória da Guerra do Vietnã, né? Eles queriam mostrar que ela não foi uma grande derrota, queriam rever o conflito, né? Então havia uma disputa por essa memória da guerra. Eu acho que a HQ acaba não aprofundando muito na crítica à Guerra do Vietnã devido a esse momento histórico, mas é só uma hipótese também, né? É algo que precisa ser trabalhado melhor aqui. Então, é basicamente isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Aqui uma última imagem, né? Ao fim da história, né, dando spoiler para vocês, o Von Hammer morre, né? E ele espera ser levado para Valhalla pelas Valquírias, né? E tem uma cena muito bonita que uma pomba branca pousa na mão dele, né? Então, aparentemente a paz só vem com a morte, tá? É isso, pessoal. Obrigado a todos.